Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando com mais um Clube Mais Podcast. Estou aqui com o João, nosso host, João Vitor. Fala, João. Fala galera, tudo bem? Até hoje eu não entendi porque só ele começa fazendo a vinheta, mas a gente tá aqui. E aí, João, quem a gente está recebendo hoje é uma pessoa muito especial. Não, se eu for falar do que esse cara faz, a gente vai ficar 1 hora de podcast só falando o que ele faz e não vai ter tempo dele falar, né? Em resumo, nós estamos aqui hoje com o Alexandre Xavier, que é coach, empresário, consultor de empresas, palestrante, escritor, pai, marido e escritor de 2 livros de sucesso aqui na região. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. Cara, feliz dia, velho. Que bom, hein, cara, encontrar vocês aqui. Você esqueceu de falar que eu sou filho de manhinha, que me ligou ainda agora aqui. A gente tava quase na gravação, né, cara? Cara, que bom estar aqui com vocês, com amigos. É sempre bom trocar uma ideia, bater um papo. Principalmente num ambiente assim, né, cara? Onde a gente é bem recebido. Né? Essa semana, na semana passada, na verdade, eu falei, João, pergunta pro Alexandre o que ele quer beber para ele ficar à vontade no podcast. A gente sempre faz isso aqui, né? E aí o Alexandre nos trouxe a novidade de que ele gosta de uma caipirinha um tanto quanto peculiar. No caso, a caipirinha dele vai morango, maracujá, manga e limão siciliano. E aí, a nossa produção, quero mandar um beijo, um abraço pra Karina e pra Bárbara, que me ajudou a produzir essa especiaria que tá aqui na mesa, muito bonita por sinal. Né? E eu cheguei hoje lá, cara, tava mó trupe lá, todo mundo preparando. É assim que faz, eu falei, cara, do jeito que vier eu bebo. Puta, olha aí. 6 palitos, né, cara, vamos pra dentro. Cara, mas eu tenho... eu acho que Deus coloca pessoas muito certas na nossa vida, assim, Flavinho, e o Alexandre foi, desse ano, assim, um presente que eu não sei estimar, cara. Eu tenho uma gratidão imensa por você. A gente se conheceu num evento, num clube de negócios, na verdade, e tinha uma galera muito massa lá, e parece que, assim, não importa quantas pessoas tenham no local, quando o santo bate com alguém ali, você enxerga, tem semelhanças e tal, parece que a coisa ela vai se aproximando e de uma maneira muito natural. E desde então a gente tem feito já muita coisa junto, né? Teve o programa na rádio, teve o evento que a gente fez, né? O programa de mentoria. Indicações mútuas. Indicações mútuas e, cara, tudo isso pra mim é muito caro, porque não é pelo trabalho, não é por nada disso, é uma coisa realmente muito humana, e você é um cara que demonstra muito isso pra gente. Então eu quero começar lá do comecinho, como que o Alexandre se tornou esse cara muito humano? Conta um pouquinho pra gente de onde você veio, quem é você? Cara, tô até arrepiado, hein, velho. Sou paraibano, cara, de Campina Grande, tenho um orgulho danado de ser paraibano. A minha história é muito bacana, somos 6 irmãos e um 7º agregado que é primo. E lá no Nordeste a gente tem disso, né, cara? Morre alguém e fala, vai lá pra casa que cabe, né? E vai cabendo, vai botando água no feijão e vai cabendo. Então, sou de Campina Grande, saímos de lá aos 10 anos pra a velha história do candango, nós fomos para Brasília, meu pai para tentar a vida e minha mãe também, com 6 filhos. Então, você imagina, cara, a aventura que foi isso em 75, né, cara? Que Brasília ainda era muito, muito deserto, ainda, cara, era muito frio. E eu tenho boas passagens de frios que me marcaram e que hoje esse frio aquece a minha alma, né, cara? Porque coisas boas que te marcaram positivamente deixam legados. E esse foi um momento muito bacana. Então, fui para Brasília aos 10 anos de idade e tive a minha boa parte da minha infância e adolescência em Brasília, cara, e histórias inesquecíveis, assim, depois de, com 15 anos, a gente começou a cantar na noite com os irmãos. Sou de uma família de músico, né? Você foi cantar na noite? Cantei, cara, 10 anos, fui músico profissional. Por 10 anos. Dos 15 aos 25, então. E muito legal, assim. Então, que estilo de música que era? Cara, na época ninguém tocava pagode ainda. E a gente tinha um grupo que era de samba e pagode. Então era muito legal porque, na época, o músico, quando ia para a cidade, ele não levava a banda dele, porque era muito caro, né? Não tinha essa produção. Então a gente acompanhou muitos músicos, a gente acompanhou o Alexandre Pires na época, essa galera que é. E eu sou da época da geração do Legião Urbana, Cássia Eller em Brasília, do Oswaldo em Brasília, do Miltinho em Brasília. Então muitas vezes a gente dividia, assim, de
a gente começava a cantar e eles faziam o principal. E muitas vezes a gente revezava. Então, muito legal. Foi uma fase muito, muito bacana de Brasília, que eu tenho muita saudade, cara. Tive lá esse final de semana passado agora e foi show, né, cara? É sempre bom reencontrar a cidade onde você viveu a época mais intensa da sua vida e mais apaixonada, né? Que é a época da adolescência, da vida noturna. Então, foi muito bacana. Minha história se resume a isso, cara. E assim, sempre tenho muito prazer de dizer que me entrego 100% pro que eu faço. Eu amo tudo aquilo que eu faço. Então, isso é bom, entregar o melhor seu sempre e buscar trazer isso para as pessoas, isso é muito bacana. E como que você veio lá de Brasília para cá? Boa pergunta, cara. Eu tive um convite de vir para cá por um amigo que mudou para aqui na época, era de Cuiabá e voltou. E aí, nessa vinda para cá, ele, vamos para Cuiabá. Eu falei, você tá louco, cara? O que eu vou fazer em Cuiabá, né? Fim de mundo. Aí passa o tempo... E eu venho para Cuiabá e eu encontro ele aqui. Quando eu encontrei ele aqui, ele falou, cara, então o que você ia fazer em Cuiabá? E eu vim para Cuiabá porque a minha esposa passou num concurso público e a gente tinha opções de ir para outros lugares. Ela foi muito bem classificada, ela passou em Natal, Rio de Janeiro, Campinas, Campo Grande e Mato Grosso, né, aqui. E aí ela falou, já que você me deu um ano da vida para estudar, você pode escolher onde a gente fica. E aí acabou que a gente escolheu Cuiabá porque... muito parecido com o que a gente viveu, essa coisa do... O cuiabano é acolhedor, né, cara? É amigo, é um povo muito bacana. Então, a gente, desde então, veio parar aqui em Cuiabá. E eu amo o que eu faço aqui, cara. E a história foi me acrescentando as peças que eu acho que foram compondo um cenário muito bacana. Sou muito feliz aqui em Cuiabá. Como é que começou a sua carreira profissional aqui, Alexandre? O que te começou, como começou e o que as curvas da vida foram te levando a você chegar até hoje, onde você está, que é um trabalho de desenvolvimento humano? Cara, assim, foi muito engraçado, porque eu já fazia isso fora daqui, né? E quando a gente veio para cá, a Cris estava no concurso público e, eu faço o que eu faço em qualquer lugar. Não tem essa, você tem que ir para ali porque ali. Não. Pessoas é pessoas, não tem cara, jeito, você né? vive convivendo e se relacionando com pessoas. Mas como que você descobriu essa coisa? Porque assim, você tava cantando na noite, com 25 em Brasília. De onde que veio essa coisa? Eu sei mexer com pessoas, cara. O paraíso existe, mas a dor também, cara. E eu me descobri mexendo com pessoas desde sempre. Porque eu sempre fui o cara que fui muito amigo, que me entreguei muitas relações de amizade. E eu sempre gostei disso. Então, a dor sempre me chamou a atenção para entrar com amor, né, cara? Essa composição eu acho que é muito legal. E aí, quando eu comecei a fazer isso, uma vez, numa das fases muito braba profissionalmente, eu fiz meio que um retiro obrigatório numa chácara da minha irmã e comecei a escrever um livro. E esse livro chama SOS Você, que daí surgiu tudo, né, que a gente fez a vida inteira. E aí, quando eu escrevi esse livro, um colega falou, cara, você não quer meio que permutar isso? Faz umas palestras sobre isso. Eu falei, opa, olha aí, ó. Cantava na noite, já lidava com o público, já sabia como é que era isso. Sabia o poder do palco, como se mexer no palco. Mobilizar, né, cara? Então, aí entrei nessa. E foi muito bacana, que quando eu entrei, eu sempre fui muito empreendedor. Aí eu tive um hotel para criança, que foi o primeiro hotel para criança no Brasil, em Brasília, então a gente estruturou isso. E aí essas coisas de relações humanas, de você entender, Brasília tinha um índice de... A gente fez uma pesquisa, cara, o maior índice de pessoas, de casais desquitados do Brasil, na época. O divórcio ainda estava naquela história de vai, não vai, mas era o maior índice. Então a gente começava a lidar com isso, porque as crianças sofriam muito com isso. Então o tio Xande, na época, né, que chamava o hotel para criança tio Xande, começou a lidar com isso. A trabalhar com adolescente, trabalhar com as crianças, com os pais, ouvir as dores, né? E aí, cara, eu tive muitos oferecimentos das crianças, chegava, tio, por que você não casa com minha mãe? Eu falava, não dá, né, cara? Assim, é complicado isso, né, cara? Aí eu comecei com essa parada de trabalhar com entendendo o ser humano, cara. E eu acho que isso me completa, isso faz parte do processo. Eu não consigo separar CPF de CNPJ mais. Eu gosto de trabalhar muito com o mercado corporativo, mas entendendo o CPF, construindo, sabendo que o CNPJ depende do CPF eu acho que essa junção é muito legal. Que legal. E como que iniciou o formato da SOS Curso aqui em Cuiabá? Você abriu um lugar, uma casa, chamou algumas pessoas, você fez sozinho, você falou, não, calma aí, eu vou criar uma turma aqui para 30 pessoas. Porque uma vez você me contou, lá na empresa, que você até agiu dentro de instituições espirituais ali, tipo, foi no centro espírita, ele deu uma palestra para as pessoas. Como é que foi esse início? Falou assim, cara, agora tem uma empresa formatada, assim. Cara, como eu falei, eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito ousado. A minha mulher fala que tudo que eu entro, ela assusta muito, porque são sempre projetos muito grandiosos.
E eu acho que não importa o tamanho que você faça, desde que você entregue o teu melhor, a dimensão quem vai dar é o ecoar das tuas atitudes. Isso foi muito legal. Eu comecei com pequenos cursos em escolas, em empresas, tal, e aí as pessoas começaram a pedir isso, o atendimento individual, e aí eu comecei a estudar mais, me aperfeiçoar mais em cima disso. E esse episódio da empresa, da instituição espiritual, foi muito legal, porque eu fui conhecer isso, e quando eu cheguei lá é uma cidade, né, cara? Então, aliás, um abraço para você, Robertinho, trabalho fantástico. E o Vantuil, cara, quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, cara, e agora? Como é que esses caras bancam essa conta? A estrutura aqui? é gigantesca É uma lá. cidade, né, cara? Uma coisa com faculdade, com escola, com horta, com indústria de pão lá dentro, uma coisa, pô, muito bem estruturada, né? Eu falei, cara, como é que vocês bancam isso? Ele falou, o homem lá em cima que banca. Aí eu falei, cara, eu quero dar minha contribuição, como é que eu posso contribuir com isso? Aí ele falou, cara, sei lá, vê o que você pode fazer. Eu falei, vamos montar uma turma do SOS Você, que é um método que a gente desenvolveu. E aí nós fizemos lá, e o método são 30 dias de acompanhamento para a gente tratar as dores, as feridas que a vida te marcou, como crença limitante, processo de autossabotagem, as pessoas entenderem um pouco de como que isso traz desdobramento para a vida delas, né? Então a gente precisou se aprofundar nisso. E foram 30 dias muito bacana. E aí essa coisa começa a desdobrar. As pessoas, quando fazem isso, se entendem, se conhecem, né, a história do autoconhecimento, elas começam a falar disso para as outras pessoas. Elas querem que todo mundo vá vivendo isso. E aí vai desdobrando em turmas. E, cara, assim, a gente não para. O Brasil inteiro a gente já visitou o concurso, é bem legal, uma estrutura muito bacana. Que massa. E me fala uma coisa, Alexandre, como é que funciona essas turmas? Você tem 30 pessoas, 40 pessoas, de quantas pessoas você consegue cuidar sozinho? Porque quando você falou, cara, eu tenho é diferente o formato do meu trabalho, porque eu fico 30 dias fazendo acompanhamento. Eu falei, caramba, velho, como é que você acompanha? Quantas pessoas você consegue acompanhar por 30 dias, ajudando elas a resolver os problemas emocionais? Porque é uma coisa que as pessoas, eu vejo, porque na advocacia, por exemplo, na área de família, que é uma área que eu já atuei, as pessoas elas ficam muito dependentes emocionalmente de você. Ainda que não seja o seu papel cuidar da pessoa na parte emocional, a pessoa fica muito dependente emocional de você. E aí eu fiquei imaginando, nossa, fazer um processo de mentoria para passar por um processo emocional de cura, de restabelecer as questões pessoais e tal, deve ser um trabalho duro que não dá para fazer assim com tantas pessoas. Como é que é feito a gente esse trabalho? trabalha sempre com turmas limitadas. Então, assim, por exemplo, lá no Vantuil foram 38 pessoas. Foi uma turma muito grande. Mas como é que é o método para você que está aí do outro lado entender como é que é bacana isso? Tem muito projeto de autoconhecimento. Quem sou eu? Não estou julgando, só para a gente citar e comparar as metodologias. Que a pessoa vai e fica num processo de imersão total. Ela vai ficar lá quinta, sexta, sábado, domingo, imersão total. E ela é muito estimulada. E quando ela volta, normalmente ela volta muito mudada, muito transformada, porque você estimulou pontos da vida dela que são pontos importantes. Só que ela volta diferente. E quando ela volta diferente, ela quer que as outras pessoas também mudem. Foram 4 dias de imersão total. E aí, quando ela volta, as pessoas olham e falam, cara, quem é esse ET que veio aí, né? Porque vem diferente. E aí, ao invés das pessoas se apoiarem nesse trabalho, o que acontece? Elas meio que boicotam. E aí você foi estimulado, mas você não tem a conta de volta, a contrapartida de volta. Porque as pessoas não querem mudar. Você mudou e você quase fica chato. O que Isso que você falou foi muito legal. Ele falou pra gente, cara, a pessoa ela quer fazer uma transformação na vida dela em 24 horas, dela fica insuportável. Insuportável. Porque daí ela tá com uma outra cabeça, vivendo uma outra frequência, e todas as pessoas estão ali, né? Continua a mesma frequência. Não aconteceu nada com a gente, aconteceu com você. Né? Isso. Aí isso acaba que não funciona, né? Cara, e aí só se torna dor. Agrava a dor. Ao invés de resolver, agrava a dor. E aí, o que acontece? A gente desenvolveu, depois de começar a entender isso, essas dores e esses problemas de relacionamento que geram depois, a gente começou a entender que é melhor trabalhar isso num período maior de 30 dias, onde você trabalha realmente 3 dias de semi-imersão. Então, você vai e fica comigo a sexta-feira lá. Então, começa 19 e vai até 23h30 e nunca acaba no horário que as pessoas sempre querem conviver um pouco mais ali. Só que as pessoas já saem de lá com a tarefa para casa. Então, elas saem com o cônjuge, com o relacionamento dela, elas saem para realizar uma tarefa já na sexta-feira. E, normalmente, é uma tarefa bem surpreendente. Então, quando você chega em casa e você realiza, o teu cônjuge, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, olham e falam, pô, esse curso é legal. Você pode dar um exemplo aí? Posso, cara. Vai lá. Casais, por exemplo. Às vezes, eu não gosto que os casais participem da mesma turma.
Por quê? Porque às vezes você cerceia a liberdade do outro de falar, às vezes é um problema de relacionamento que ela está buscando lá resolver e está na história dela. Ela vai ter que contar, talvez, esses relacionamentos que ela teve no passado e que precisam ser tratados. Eu falo sempre assim, precisa concluir as histórias. Muita gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. E aí as histórias ficam o tempo inteiro com portas abertas, não é, João? E aí precisa ser tratado e concluir essa história, né, velho? Cara, o que acontece? Às vezes a simples tarefa para essa pessoa, porque o SOS Você é muito legal, porque SOS Você, então a gente trabalha muito personalizado. Então quando eu entendo lá essa história, aí durante o papo lá eu falo assim, cara, quanto tempo você não chega em casa e dá um beijão de língua na tua mulher? É mesmo. Eu falo, cara, então tarefa de casa, dever de casa. Chega em casa e tasca lá um beijão de língua bacana e vai estimular Cara, esse ponto aí, cara. É interessante, só fazendo um parênteses, interessante você falar isso, porque hoje pela manhã eu estava escutando o primeiro podcast que a gente fez, foi com o Pablo, e tem um momento da entrevista que ele fala exatamente isso, quanto tempo você não leva a sua, do jeito dele, né, quanto tempo você não leva a sua namorada, sua noiva pra passear, pra tomar um sorvete e tal, e é exatamente isso, né, que Cara, você tá falando, todo mundo tem os mesmos problemas, na verdade, cara, né? As relações, elas se parecem muito, o que você tem que fazer é quebrar os padrões. E aí, quando a pessoa chega em casa e dá um beijão de língua, cara, Opa! vamos parar com a sequência. É uma quebra, né? Tem uma sequência também, né? E o cara olha e fala, uma mulher olha e fala, pô, Que isso? esse curso é massa. Continua porque vai dar certo. Cara, e aí, ao invés de boicotar, de sabotar, ele, cara, ele ajuda no processo. Aí no sábado, cara, a gente o sábado inteiro entra 8 horas da manhã e vai sair 20, 21 horas, dependendo da turma. Chegou a turma 10h30 da noite acabar, mas o dia inteiro comigo. E aí lá a gente vai identificando os pontos que a tua história, em algum momento, te deixou marcas, feridas. E aí a gente vai tratar essas feridas, a gente vai falar sobre elas, a gente, cara, e assim, tem inúmeros processos lá que as pessoas entram em parafuso ali. Por quê? Porque elas estão tratando assuntos que às vezes ela nunca tratou na vida dela. E ali ela expõe aquilo na turma. E é muito legal porque é de uma forma muito saudável. Às vezes eu tenho que fazer uma interferência maior, mas a gente faz isso de uma forma muito segura. E a metodologia é baseada em neurociência, psicologia positiva, física quântica. Então não é nada chutado, é algo muito estruturado. E aí o bacana é que quando ela volta para casa no sábado é muito mexido, porque a gente vai entender as crenças, os processos de autossabotagem que nós mesmos criamos, nosso cérebro que cria isso para proteger e não para boicotar, sabotar. Ela volta muito mexida. Mas como teve uma tarefa na noite que envolveu outras pessoas, essas pessoas, ao perceber que ela está mexida, acolhe, cara. Então não tem sabotagem, tem acolhimento, tem celebração, tem carinho, cara, tem o tocar. E isso toca na alma das pessoas. Aí ela volta no domingo pra gente de novo passar o dia junto. E é um processo muito legal. Por quê? Porque eu estimulei, comecei a tratar e no domingo a gente começa o processo de cura. Então a gente começa um processo de entendimento desses pontos que estavam marcados, que eram feridas, e eles começam a ser tratados para cicatrizar. Porque a grande marca da tua vida, ela precisa ser curada. E é muito bacana porque você pode ter feridas, e todos nós temos as feridas. O que é importante é que você trate isso, e às vezes ficam cicatrizes. E cicatrizes deixam marcas, e marcas deixam boas lembranças porque foi curado, não é, João? Precisa. O cara tá focado em. O cara tá focado em mim. Eu senti uma. Né, tá focado em mim. E aí, o que tá acontecendo? O bacana é que quando você cura isso, cara, as histórias se renovam. Você tem um outro entendimento, a vida muda. Puxar para perto. Ele tá falando para eu puxar para perto. Aí, tranquilo. Bacana. Então, cara, quando acontece isso, o bacana é que você consegue curar histórias que às vezes foram lá na tua infância, cara. Quantas histórias já foram, Alexandre? Você tem uma ideia assim de quantas pessoas já passaram? Mais de 1000, certamente. Com turmas sempre de no máximo 40 pessoas. Então foram muitas turmas. Caramba. E aí eu quero te perguntar para você de casa, quer ver uma coisa? E aí para vocês, santo de casa faz milagre? Ah, já sei a resposta já. Não eu não posso falar. Ali, ó. Não faz. Eu não posso falar. Cara, Por quê? Porque eu já sei a resposta. a gente conversou sobre isso. Né? Ok. Santo de casa faz milagre, isso é uma crença limitante. E aí o que acontece? Meus 2 irmãos, um saiu de Foz do Iguaçu, o outro de Brasília, para virem para a turma do SOS Você aqui em Cuiabá, passar pelo processo de cura.
E aí, quando eles chegaram aqui, o bacana foi que eu falei, cara, eu não vou conversar com os meus irmãos, eu vou conversar com 2 participantes do SOS com você. Então, olha quantas crenças limitantes a gente vai alimentando ao longo da nossa vida, cara. E aí, se você pegar isso e trouxer para dentro da empresa, tem uma série de crenças limitantes dentro do mundo corporativo que precisa ser tratado. Aí nós criamos o SOS Empresa. Então, é uma metodologia muito parecida, onde a gente trata o CPF da empresa e isso tem um reflexo imediato no CNPJ, cara. É muito bacana. E aí, só para concluir, o método são 30 dias, como você falou. Mas são 30 dias que eu estou 100% voltado para essas pessoas que participam das turmas. Então, a minha mulher fala assim, cara, é impressionante, porque eu recebo o WhatsApp de participantes 3 horas da manhã, porque o cara quer conversar comigo, o cara teve um insight, teve uma lembrança. E aí eu atendo todo mundo a qualquer hora. São 30 dias onde a gente dá suporte total. Maravilhoso. E mais uma semelhança com a advocacia, né? Não é? Atende qualquer hora. Tamo junto, né? Não dorme. Amanhã, Não 4, dorme. 5. E deixa eu te perguntar, a gente tá numa onda muito delicada com relação a isso que você faz, porque a gente teve um crescimento no mercado de coaches muito grande, e aí a gente teve muita gente entrando, muito coach dando curso de formação para coach e não fazendo o que você faz com o SOS, né? Então a gente tem hoje milhões de coaches no Instagram que formam coaches todos os dias, né? Como se fosse uma pirâmide, né? Para vender produto de beleza. Não vamos falar o nome para não dar ibope aqui, né? Mas no final do dia, como que você enxerga isso? Eu queria saber como que você vê esse mercado. Tem muita gente despreparada para lidar, porque isso é uma coisa muito séria, cara. Se a pessoa ela só sabe abrir o problema, mas não sabe fechar aquilo ali, você tá mexendo com a vida de alguém que vai para casa e vai levar um problema e vai ser um problema por sabe-se lá quanto tempo. Então, como que você enxerga esse monte de gente que está entrando hoje, a qualidade do mercado, o que você faz, se você já foi, por exemplo, atacado por alguém por ser? Hombre, você já comeu paleta mexicana? É. Teve a febre da paleta. Do iogurte também. Do iogurte, as febres existem, os falsos gurus existem em qualquer profissão. Na profissão de vocês tem advogados que vão na internet, pegam contratos e assumem a autoria daquilo lá e acham que resolveram o problema do cliente. E quando perde, a culpa não é dele. A culpa é do juiz, que da cabeça de juiz, de bumbum de neném. Né? Cara, isso vai acontecer em qualquer profissão, em qualquer mercado. Especificamente quanto aos coaches, sabe o que eu penso? É muito bacana. E às vezes eu faço o programa de rádio lá e todo dia eu solto um editorial. E esse editorial, muitas vezes eu tô na rua, a pessoa fala assim, essa semana a gente tava tendo a confraternização da empresa. E aí no meio da confraternização, uma dupla cantando lá, cara, tudo animado e tal, chega um cara no meu ouvido e fala assim, cara, saudade, né? Saudade boa, saudade que traz boas lembranças. Eu ouvi esse. Você ouviu? Eu né? ouvi. Aí eu fiquei sem entender, né? Daqui a pouco ele falou, saudade, né, cara? Você mexeu comigo. Foi o meu editorial daquele dia. Então, cara, o tocar as pessoas, o trazer para as pessoas momentos de reflexão e de meditação, eu não tenho nenhum preconceito quanto a quem faz o falso guru. Sabe por quê, João? Porque eu acho que, às vezes, uma palavra que você faz, se servir para uma pessoa, cara, você já conseguiu tocar uma alma e mudar alguma coisa. Então, eu acho que cabe a mim, a você, a nós escolhermos quem serão os nossos gurus, quem serão as pessoas que vão nos inspirar. Então, esse processo de seleção, ele tem que acontecer naturalmente. Eu tenho os meus ídolos, as pessoas que eu acompanhei no início da minha carreira, e que eu tive o prazer de um deles eu fazer parte do mesmo grupo de mentoria. Ou seja, quando eu falei para ele, ele falou, cara, não acredito que você... Pô. Eu falei, cara, você não tem noção quanto que você me inspirou e eu modelei você para chegar onde eu cheguei. Então, eu não tenho muito desse preconceito, não. As pessoas às vezes gostam muito de bater, mas eu acho que cada um tem a sua influência. Pô, se a gente for olhar influências nas mídias digitais aí, cara, quantos tem aí que escuta o que você fala e daqui a pouco ele repete, se você tentar se aprofundar, ele não consegue mais, porque ele só te copiou. Uhum. Não é? Não é seu, não é autêntico. É, exatamente. Não é autêntico. Então, cara, escolha melhor. Quem que você vai ouvir na internet? Quem são as pessoas que você vai dar o teu tempo? Cara, tempo é tudo, né? Já dizia o bom e velho Renato, né, cara? Quanto tempo a gente tem aí na vida, né? Então precisa valorizar quem a gente ouve. Eu vejo que... Eu até achei que fosse isso que o João ia perguntar naquela hora.
que nós estamos num momento em que a gente até falou isso no podcast passado, que a nossa geração tem um quociente de adversidade muito baixo, né? A galera que você atende hoje, seus clientes, é um pessoal mais velho? Ou você já está começando a ver que essa nova geração também já está te procurando, os pais já estão procurando para fazer um programa, porque o quociente de adversidade é muito baixo e as frustrações são altas e elas não conseguem fechar ciclos, não conseguem fechar relacionamentos e às vezes nem conseguem iniciar um projeto e dar andamento porque na primeira pedra no caminho elas param. Flávio, sensacional isso, cara. Porque assim, ó, eu sou do rádio. Tem programa de TV que o João já teve o prazer de estar junto comigo lá e foi muito bacana. Mas a minha vida inteira, 16 anos aqui de rádio, que as pessoas só escutam vozes. Hoje a gente consegue transmitir lá e é muito bacana, mas as vozes ficam. E aí, constantemente, as pessoas, quando me veem na rua, às vezes eu estou sentado falando alguma coisa e as pessoas param, escutam e falam: você é o Alexandre da rádio? Sou. Aí as pessoas dão aqueles scanner, né, cara? Olha de cima, abaixo. Nossa, achei que você era mais novo. Tem disso, né, cara? Então essa geração, ela se identifica muito com o que eu falo, da forma que eu falo, mas quando elas me conhecem, elas meio que se assustam. Pô, tem 56 anos. Tiozão. Cara. Tiozão, tipo isso, né, cara? Tiozão, geral. E, cara, eu convivo super bem com isso. Eu trabalhei amo trabalhar com adolescente. Acho que adolescente é a chave de virada. E acho que nós criamos, o Google é culpado disso, ele criou uma geração enguguecida, para não dizer emburrecida. Porque a geração parou de estudar, cara. As respostas estão muito óbvias no Google. Então, para que eu vou estudar se o Google me dá a resposta? Entendeu? E aí, quando você começa a trabalhar com essa galera é sensacional, cara. A geração de vocês, a geração mais nova, é uma geração de fazer. O que eu acho que tem que desenvolver um pouquinho é parar com essa história do pivotar. E às vezes eu vou nos hackathons da vida aí, como mentor, e eu escuto direto, eu falo, tem que pivotar. Eu falo, não, cara. Tem que melhorar a performance da tua ideia. E não só pivotar, porque aí você acaba com a persistência, com a disciplina de processo. E eu acho que essa geração vai pagar um preço muito caro por conta disso, por não ter essa persistência em fazer. Imagina, se vocês que são advogados, já têm o escritório de vocês, se vocês tivessem no começo desistido no primeiro problema que vocês tiveram na profissão de vocês. O que seria da advocacia? O que seria dos novos médicos? Eu vejo que a nossa geração ela tem uma capacidade muito diminuída de entender o poder do longo prazo. Né? Então, a gente superestima o que a gente pode fazer em 1 ano e a gente subestima o que a gente pode fazer em 10. E aí, descrente do que a gente pode fazer no longo prazo, a gente desiste na primeira pedrada que a gente toma, achando que o negócio, se eu tomei a pedrada, não é o propósito. A gente falou disso no podcast com o Pablo. Não é pra mim, né? Foi o primeiro podcast que a gente fez, a gente focou exatamente nisso. A gente falou, cara, não é porque você tá seguindo o que você quer que você não vai tomar pedrada. Muito pelo contrário. Você tem que ter mais segurança para seguir, mas não quer dizer que você não vai tomar. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar, quais são os, assim, vamos colocar, top 5 problemas que você lida, que você, cara, isso aqui aparece em praticamente toda pessoa da nossa geração. E só para completar, essa pergunta do João é tão interessante, porque hoje o Alexandre, quem está nos ouvindo e nos assistindo, atende muito a galera de Cuiabá. Então, a partir do momento que você entende quais são os problemas das pessoas, o que você pode gerar até novos negócios. Cara, o mais interessante disso tudo é o seguinte, o que eu mais tenho escutado ultimamente é: Alexandre, como é que eu descubro o meu propósito? Cara, é o que eu mais tenho escutado. Cara, e a pergunta... Aí muitos gurus das redes sociais falam assim, faz o que você gosta. Nossa, eu tava pensando nisso agora um pouco. Cara, e assim, fazer o que você gosta é legal, mas você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Não existe fazer só o que gosta. Pra chegar onde você quer, cara, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Coisas que você, às vezes, cara, odeia, mas você vai ter que fazer para chegar no ponto de escolher. E aí, assim, quando as pessoas dão as regras e os modelos, eu não gosto muito de repetir fórmulas, porque eu acho que fórmula deu certo com você não significa que vai dar certo com o Flávio. Cada um é, cara, um indivíduo. E aí, olha só, propósito. O propósito está ligado a talento. Talento está ligado a autoconhecimento. Voltamos lá na estaca zero. Se você não se conhecer, velho, esse talvez seja dos top 5, os 5 primeiros que a gente lida todos os dias. Como descobrir o meu propósito, o que dá sentido à minha vida? Cara, tem que se conhecer. Tem que buscar
entender um pouquinho do que é o meu talento, cara. E você tem, irmão, você tem um talento. Não importa em que área, cara, tem um talento. Entendeu? Então faz isso. Cara, eu tenho acompanhado eu sigo muito pouca gente, até porque eu sou um ignorante digital, tá? O João sempre me dá bronca. E aí, assim, cara, não sei se vocês já viram um cara que desenha nas redes sociais aí. Cara, um talento absolutamente fantástico. Quando o cara acaba de desenhar e ele faz isso naquelas velocidades mais rápidas, cara, é sensacional. Parece uma foto. Entendeu? E é um desenho. E esse cara tá fazendo do talento dele, a profissão dele, a vida dele, ele tá entregando de volta pro mundo o que ele recebeu, que é o talento dele, cara. Então, assim, propósito tá ligado ao autoconhecimento, que tá ligado a aplicar o teu talento na vida real. E a gente fica o tempo inteiro, né, cara? Eu lembro que minha mãe, ela assiste muitas novelas, né? Ela curte, né? E aí eu fico olhando e eu falo, mãe, o que mais chama a atenção sua aí? Ela fala, meu filho, eu tô aqui olhando e eu vejo que eu tenho saudade das boas relações. Quando começa a dar problema, eu desligo a televisão. Cara, como é que é isso, né? A gente entender que as pessoas... Essa história, hoje eu falei no meu editorial sobre isso, que as pessoas pregaram para você que notícia ruim vende mais. Quem que te disse isso, cara? As pessoas estão querendo te vender isso. Notícia boa vende muito bem. Cara, todo mundo está gostando de celebrar a vida. Nós estamos passando por uma trajetória, uma jornada que as pessoas estão se encontrando. O celebrar a vida, o tocar a alma das pessoas. Isso é muito legal, cara. Entendeu? Como é bom. Por que você assiste um filme? Porque você quer ver um final feliz. Ninguém quer ver final trágico. Cara. Ninguém assiste filme pra isso. Tem um filme que a minha namorada querendo assistir faz tempo, né? Que chama, acho que é Um Dia. E eu falo pra ela, cara, não vamos assistir não. Porque o final é péssimo. Né? Ah, é? Então, tipo, cara, por que vou assistir também, não, tô fora, que é triste no fim, sabe? É realmente isso aí que você falou. E por outro lado, eu tava pensando, e engraçado você ter tocado nesse assunto, que eu refleti hoje cedo sobre isso. Muitas vezes também colocam algumas questões que são, às vezes, difíceis das pessoas terem esse autoconhecimento. Demora, tem um tempo. E aí as pessoas ficam muito, então quando tiver tudo programado, eu vou. E, cara, se você quer ter algo, talvez você vai descobrir no meio do caminho, e a maioria das vezes é assim. Então, por exemplo, quando você começa na advocacia, de repente surge a oportunidade de você abrir uma empresa, eu tô falando no meu caso, né? De repente surge a oportunidade de você ter um podcast. Eu não pensei isso há 2 anos atrás, mas, cara, vamos fazendo, vamos na jornada, vamos empurrar o carro que quebrou ali, porque uma hora vai surgindo coisas, você vai conhecendo pessoas. Então, o propósito também, às vezes, ele pode vir durante a jornada. Você não precisa sentar lá, meditar, orar, botar seu joelho no chão, cara, é trabalhar, tipo, fazer as coisas acontecerem. E é muito legal, assim, quer ver uma coisa? Quem nunca, né, cara? Eu, você, qualquer um já deve ter passado por isso, né? Que vai numa palestra, num curso e tal, e o cara fala, fecha os olhos agora. Aí você fecha e fica assim, né? Olhando pra ver quem que tá de olho fechado, se você tá pagando mico ou não, né? Cara, eu sempre ficava grilado com isso, né? Porque me incomodava isso. E às vezes eu ficava olhando, será que o cara tá indo no comando ou eu que tô, né? Pagando mico, né? Todo mundo passou por isso, né, velho? E aí, será que eu tô sendo trollado aqui? Cara, tipo olhando, isso. Tipo, e aí o que rola, velho? É tipo isso. Aí o que rola? Por que as pessoas nunca falaram, essas pessoas que comandam isso, por que nunca falaram que, quando eu te falo, por favor, feche os olhos, é porque 80% dos nossos estímulos são externos, não são internos. Então, quando o condutor está falando para você, fecha os olhos, ele está pedindo para você diminuir os estímulos, aumentar o teu foco. Por quê? Porque quando eu fecho os olhos, o meu principal sentido passa a ser a audição. E quando passa a ser audição, eu recebo comandos. E aí a chance que eu tenho de focar, de me disciplinar, é muito maior. Cara, fantástico isso. E aí, olha só, ninguém nunca falou isso pra mim, velho. Cara, eu olhava e falava, cara, tô pagando mico, né, velho? Fecha os olhos. Cara, e aí, quando eu falei, cara, por que as pessoas não falam isso? E aí, quando eu vou começar os... Galera, ó, pode ficar à vontade quem quiser ficar de olho aberto. Mas eu vou te explicar por que eu queria que você fechasse os olhos. Me dá a oportunidade de você ser você na sua plenitude. E aí, quando você começa a trabalhar isso, que as pessoas têm a cognição, o entendimento, cara, aí fica tudo mais fácil. O grande problema é que tanto as pessoas quanto o mundo corporativo, ele quer treinar as pessoas para fazer do jeito que elas precisam fazer às vezes, mas que são só repetidoras, sem entender o porquê que eu tenho que te receber com um sorriso. Sabe, a coisa do te acolher e não falar, posso te ajudar? Meu Deus, quando eu entro numa empresa que alguém me fala isso, eu falo que estou na empresa errada, na hora errada, talvez até com o produto certo, mas eu não vou sair de lá com esse produto. Por quê? Porque a abordagem foi errada.
a comunicação, porque essas pessoas foram só treinadas. E treinamento, eu falo sempre isso, é muito importante, desde que as pessoas tenham sido capacitadas para entender o porquê que elas têm que fazer a repetição para que as pessoas entendam o que ela quer entregar. Muda tudo. Cara, isso é uma dica de treinamento para sua equipe que está nos ouvindo e assistindo, que é fantástico. Eu nunca tinha ouvido algo nesse sentido muito bom. Que isso, hein? Vou até tomar um Cara, sorvete. maravilhoso. Meu Imagina Deus, você cara. explicar para as pessoas o motivo daquilo e ir profundamente, não só na loucura do dia a dia. Aí essa da questão do fechar os olhos também eu achei bem legal. Porque eu acho que você começa a tirar a pessoa do movimento de manada, né? Ela começa a sair dessa coisa de, por que eu tô fazendo? Não sei, eu tô fazendo. Não, peraí, vamos pensar o porquê que eu tô fazendo isso aqui? É isso. Você sair, cara, isso te dá a possibilidade de entrar num novo mundo. Quando você pensa no porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, é outra coisa. E falando de empresas, mudando aqui do SOS pro Alexandre que formata franquias. Cara, a gente tá indo de um oposto para outro aqui. De onde que veio cada coisa dessas na sua vida? Então tá, eu tô aqui cantando num bar aos 25, mexendo com pessoas, venho para Cuiabá, continuo mexendo com pessoas, venho acessar você. Aí você começa a perceber a interação disso com o mundo corporativo. E aí, de onde que veio a ideia de você mexer com esse formato de franquias? Pois é, isso é interessante, cara. A dor, ela te traz muitas posições bacanas. Eu saindo de Cuiabá uma vez para Goiânia, capotei um carro 24 quilômetros antes de Primavera do Leste. E minha mãe e meu pai estavam comigo e meus 2 filhos. E aí eles tiveram que ir para Primavera, na ambulância do socorro. E eu fiquei com meus 2 filhos sentados no meio-fio na estrada e esperando o guincho chegar para levar o carro. E foi muito legal, porque o cara que veio fazer a retirada do carro, cara, o cara tinha uma psicologia infantil sensacional, cara. Ele vendo os meus filhos criancinhas assustados, ele falou, cara, nós vamos viver uma cena de filme, de porra, o carro vai capotar. Cara, ele tirou o foco da dor dos meus filhos. E, cara, botou no amor. Cara, o acolher os meus filhos. Cara, eu falei, cara, esse cara é fantástico. E aí começamos, eu conheci Primavera do Leste, e aí eu nunca tinha entrado em Primavera. Eu passava na rodovia, Brasília, Goiânia, Cuiabá, e nunca entrava, porque era passagem. E aí tive que entrar. Meus pais estavam lá, entrei e apaixonei por Primavera, cara. Achei a cidade absolutamente fantástica. Cara, vou morar aqui. Comprei uma franquia para lá. E ao comprar essa franquia, a franqueadora não conseguia me entregar, cara, o produto final. Que coisa boa. E aí, tipo isso, para advogado isso é perfeito, né, cara? E aí eu meti uma carta pro presidente do grupo, cara, ele rasgando o verbo, achando que o cara ia me devolver o dinheiro, alguma coisa nesse sentido. O cara me liga. O Alexandre, eu recebi aqui sua correspondência, quando você pode vir a São Paulo? Eu falei, cara, seu bolso é meu guia. Ele, você pode vir amanhã? Eu falei, claro, desde que você me mande a passagem, eu vou. Ele, pode marcar seu voo para amanhã, então. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, cara, entrei em São João da Boa Vista. Entrei lá, tava a minha correspondência do lado, ele sentado numa mesa suntuosa, muito bacana, a estrutura. Aquela cadeira de gamer. Cara, sensacional, velho. Uma coisa assim absolutamente fantástica. Eu me senti o próprio, né? Aí ele pegou, isso aqui são seus documentos? Eu falei, é. Ele fez assim, jogou na lixeira. Eu falei, tá louco, irmão? Ele me chamou aqui pra quê? Aí ele falou, cara, você tem o perfil do cara que eu quero para ser diretor de expansão da minha rede. Falei, pagando bem, que mal tem, né? Aí, cara, ajustamos ali, e eu tô contando tudo isso para te mostrar que às vezes as dores, cara, elas não vieram à toa. Elas construíram. Olha só como é que eu comecei a história, falando de uma capotagem que meus pais e meus filhos estavam comigo. Aí dessa dor eu conheci Primavera, comprei uma franquia, da franquia eu tive um contato com São Paulo, virei diretor de expansão de uma rede, me apaixonei por franquias. E aí quando eu fui para lá, a premissa foi que eu precisava entender quem eram os franqueados, mas não os CNPJs e sim os CPFs, então eu fui visitar toda a rede no interior de São Paulo, no Brasil, conhecendo um por um dos franqueados, qual que era o sonho deles, por que eles tinham investido naquilo, e fui curando as dores daquelas unidades, dos CNPJs. Por quê? Porque eu fui tratando os CPFs. E olha como é que é importante isso. Aí hoje, cara, 10, 12 anos depois, eu continuo trabalhando com franquias e agora modelando. E aí as pessoas falam para mim assim, Alexandre, eu tenho um negócio aqui, pode se transformar numa franquia? Aí qual que é a tua intenção?
É ganhar dinheiro, escalar o teu negócio ou entregar soluções para as dores das pessoas? Aí a gente começa a entender que dá para modelar os negócios e transformar-se em redes de franquias. E aí, quando a gente entra com o projeto de formatar franquias, é sempre entendendo o que dá para fazer de diferente. Porque às vezes você fala de clínicas odontológicas, por exemplo, que hoje a gente tem uma parceria, eu faço parte de um grupo. Cara, a gente não quer entregar o que as mesmas clínicas que são redes de franquias entregam. Então, o nosso modelo que a gente desenhou para esse grupo é completamente diferente. E aí, o que eu entendi? O DNA daquela empreendedora que começou lá 16 anos atrás. Aliás, se você precisar, pode fazer jabá? Pode. Cara, por favor. Odontolite, cara. Procura porque é completamente diferente. Então, o que a gente está fazendo? Formatando uma rede que vem com uma proposta nova, apesar de já terem outras redes de odontologia no mercado. Percebe que dá para você tratar as pessoas na alma delas, na plenitude do que elas têm de melhor? Entendeu? Então, o que a gente inovar precisa em qualquer enxergar área. isso. Porque às vezes Qualquer as pessoas área, olham, tipo, essa área está saturada. Cara, existe alguma coisa que as pessoas dessa Sim. área, por maior que seja o volume de pessoas trabalhando, que você consegue inovar. Qual que é seu diferencial, né? Na área que você atua. Qual que é seu diferencial? Eu faço brigadeiro. Qual que é o diferencial do teu brigadeiro? Entendeu? Então, qual que é a história que tem por trás desse brigadeiro? Às vezes o brigadeiro é a mesma coisa, mas a história muda tudo. Eu vou comprar o brigadeiro da Dona Maria porque ela tem uma história muito bacana por trás. Às vezes foi o brigadeiro que fez a família ser desenvolvida. E quantas histórias bonitas a gente tem no Brasil de empreendedores que começaram às vezes com uma fatia de bolo que todo mundo gostava, com um brigadeiro, cara, e viraram megas empresários aí. Então, essa é a ideia. Tem algum momento na sua história que você considera que você fala, cara, esse aqui foi meu ponto de virada, que hoje, você olhando para trás, você fala, isso aqui virou a chave para mim? A história é assim. Hoje eu estava falando com um colega, o Michel, que você conhece, Sei? e o Michel está vivendo um momento que é uma virada de chave na vida dele, né? Porque profissionalmente ele está numa ascensão muito legal, mas a esposa agora passou num concurso público federal, cara, que era o sonho da busca deles o tempo inteiro, do casal, né? Que coisa maravilhosa. E aí, agora tem que fazer uma escolha. Tomar uma decisão. E decisão tem cortes. Cisão, cortes. E a história do Michel é muito parecida com a minha, cara. Muito parecida. As histórias familiares do casal, tudo isso. E aí, eu conversando com o Michel, eu falei, Michel, às vezes a gente toma decisões baseado no que é melhor para as pessoas. E aí, o que a gente está fazendo com isso? Delegando a responsabilidade da nossa vida para terceiros, cara. Ah, mas Alexandre, terceiros aí no caso é a esposa dele. É. E ele não pode delegar isso enquanto responsabilidade para ela da mudança de vida. Ele tem que ser cúmplice na mudança de vida. E aí, quando aconteceu isso, cara, eu passei um ano, a minha esposa morando numa cidade e eu morando em São João da Boa Vista. Então, um ano que foi a nossa escolha naquele momento, a gente achava que era muito importante para a nossa história familiar. Eu já tinha os 2 filhos. E aí moravam os 2 filhos comigo, a minha esposa estava em Catalão, no concurso que ela passou, um dos concursos, e aí ela ia todo final de semana para São João da Boa Vista, ou eu ia para Catalão. Então foi um ano que você olha e fala, cara, mas todo final de semana durante um ano. Foi um big sacrifício para ambos. Para os 4, na realidade, né, por causa dos filhos também. Mas eu vou te falar que essa foi a grande liga da nossa história, foi a grande chave que virou a história. Por quê? Porque consolidou a relação, consolidou a instituição família, e isso é tudo na vida, quando você sabe que você tem suporte para isso. E aí as escolhas seguintes foram muito baseadas nisso. Cara, eu não me arrependo de 10 anos depois, eu estar fazendo escolhas, eu estava conversando com você agora há pouco. Cara, hoje eu posso escolher cliente, eu posso recusar clientes, entendeu? Então, é sempre as escolhas de hoje que vão construir o teu futuro. Não é o teu passado que vai construir o teu futuro. É as decisões hoje. O teu passado só reforça os seus conceitos, a sua metodologia, o seu DNA. Mas o que vai mudar a sua história é a decisão que você toma hoje. Então, tem que tomar muito cuidado com as escolhas que você faz hoje. Tem que ser muito estruturado. E se você é casado, cara, aí você tem que estruturar. Ah, você não é casado, é solteiro? Cara, não esquece dos seus pais, dos seus irmãos. Eles fazem parte da tua... Ah, Alexandre, não tem nada a ver, eu sou solteiro, cara, eu tenho que pensar na minha vida. Não, irmão. Não. A tua vida tem um DNA, tem elos, tem conexões aí que são vitais para o teu processo do amanhã. Entendeu? 99,9% das crenças limitantes que nós temos, cara, são relacionadas a pai e mãe. Então precisa tratar isso. E não é por culpa deles.
Entendeu? Então isso precisa ser identificado. Quanto antes você identificar, quanto melhor você vai lidar com os problemas que estão vindo. Então, a grande chave de virada da minha vida foi um ano que a minha esposa ficou em um lugar e eu em outro com os meus filhos, e isso foi muito legal, porque consolidou a relação, consolidou o amor, consolidou a estrutura familiar. E isso faz a diferença para sempre na minha vida, não é? Faz a diferença hoje, faz a diferença para sempre. A minha história vai ter sempre essa página muito bacana que a gente escreveu juntos. E eu acho que faz parte, a cumplicidade é muito legal. E voltamos àquela pergunta que você tinha feito pro Pablo, né? Da questão do relacionamento, da mulher estar ao lado, da família. Exatamente. Que completa. Uma das coisas que me chamou a atenção, que você falou, dessa questão das crenças limitantes que estão relacionadas aos pais. Eu acredito muito nisso. A gente tem que realmente olhar para os nossos pais e ver, cara, isso aqui é meu, isso aqui é do meu pai, o que eu posso mudar? E em 2017, eu estava numa busca, assim, pessoal e tal, eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul, numa escola chamada AINE, que é uma escola modelo que quer mudar a educação como um todo. Eu passei uma semana de imersão nesse ambiente, no Rio Grande do Sul, frio pra caramba. E o que o Thiago, que é o professor, que é o cara que criou a instituição AINE, falava era exatamente isso. A gente não precisa mudar as crianças, a gente precisa mudar os adultos. Porque elas vão crescendo em ambientes que não são saudáveis, muitas vezes, com pais que têm problemas que já também trouxeram dos seus pais, e aí isso reflete numa sociedade como um todo. E esse ter autoconhecimento de olhar para isso é muito... E se reconhecer. O grande lance é assim, ó. Quando nasce, eu não sei se vocês têm filhos já, mas o bacana é não, você... obrigado. O Flávio tá chegando, né, Flávio? Sim, quando você contar com a Daniela, ela vai te falar se tá chegando. Tá muito longe disso. Cara, então eu vou te dar uma boa notícia, cara. Tenha filhos, porque a gente só entende a vida depois dos filhos. Com certeza. É Eu quero impressionante, ter 3 filhos, pelo menos. E aí, olha que bacana. Você nasce num berço onde tiveram culturas diferentes, valores diferentes. E aí, para o teu filho, o que você faz? Você escolhe os seus melhores valores para passar para ele. A tua esposa também escolhe os melhores valores dela para passar para os filhos. E em algum momento, pode ser que esses valores se conflitem. E aí, cara, sabe aquela história de mãe, posso fazer isso? Fala com seu pai. Pai, posso fazer isso? Fala com sua mãe. Cara, todo mundo, quem nunca, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você nasce, cara, é igual um computador. Você comprar um computador, você pode ter maior capacidade de memória, de processador, tudo isso. Você está perfeito. O computador está lá limpinho. E você começa a inserir alguns aplicativos, programas, alguns softwares nele. E alguns você nem usa. Ele está instalado lá, mas você nunca vai usar, velho. Só ocupando espaço. Inclusive. Só ocupando espaço. Só que tem um detalhe. O mundo vai te levando para ambientes que você não é legal. Teu pai e tua mãe, as pessoas vão falar, pô, Flávio, aquele fulano lá não é legal para você andar. Quem nunca, né? E aí, o que acontece? Na hora, está instalado um software. Está instalado um antivírus, inclusive. E aí o que acontece? Acessa. E quando acessa, cara, ele reage. Ele te dá espaço para ele colocar e entregar. Então, o que a gente tem que entender é que o que eu posso colocar de melhor para o meu filho? Nesse hardware, que é o meu filho, quais são os softwares que eu tenho que instalar nele? Só que alguns, ele escolhe que quem instala são os outros, os terceiros. É a rua, é a vida. Isso faz parte do processo. Então, o que a gente precisa é entender que, cara, como é bom quando a gente tem o equilíbrio e a sensatez de não questionar os pais, de não falar, meu pai me tratou mal, meu pai... É aquela velha história que você já deve ter ouvido, todo mundo já ouviu, dos irmãos gêmeos que foram separados no estudo, e aí, por que você fez isso com a sua vida? Se você tivesse o pai que eu tive, você não responderia assim. Aí vai lá no outro filho que era super bem sucedido, por que você fez isso com a sua vida, se você tivesse o pai que eu tive? Ou seja, o mesmo ponto. A convergência saiu de um mesmo ponto. Então, o problema não está com o problema. O problema está em como eu lido com o problema. Então, a percepção que a gente tem que ter é como que eu construo isso para o meu filho, para entregar o meu melhor sem conflitar com o melhor da minha esposa. Porque os dois querem a mesma coisa. Cara, o amor, e Deus ele foi tão sábio, eu não estou pregando para ninguém, o amor é tão incrível, cara, que ele tem vários pilares e várias vertentes. Todos os amores são muito intensos.
E vocês ainda não sabem disso porque vocês ainda não têm os filhos. O amor do filho, cara, é absolutamente incondicional. Absolutamente incondicional. Tava conversando isso com o Eduardo agora lá. Cara, como é incrível você ter filhos e você saber que aquilo é... Cara, você faz qualquer coisa. Ah, mas eu faço isso pela minha mãe também, mas é diferente. E ele é muito intenso, mas é diferente. Então, como é que uma palavra... Tem uma música de um músico de Brasília, aliás, escutem depois. Amor, uma palavra tão pequena para um sentimento tão intenso. Olha isso, é uma palavra pequenininha para um sentimento. Que representa cara, muita coisa. Muita coisa. Então, essa estrutura, quando a gente vê, se você não entrega amor no que você faz, cara, você vai ter problema em algum ponto da jornada. Seja na tua empresa, seja na tua carreira, seja nas suas relações, entendeu? Então, precisa entender melhor isso. E parte do autoconhecimento, de novo, voltar. Sabe quando caem as máscaras no voo? Coloque primeiro em você, então se ame primeiro, se respeite primeiro, tenha entendimento de quem você é para depois ajudar as pessoas. Entendeu? Não adianta a gente passar a vida inteira alguém pregando, sabe aquela coisa do pai e a mãe falar, chegou aqui, vai lá cumprimentar seu tio. E aquele tio é chatão, né, velho? Você tem que ir lá, benção, tio. Tá? Cara. São as pessoas incontornáveis na nossa vida. Né? Tem algumas que são incontornáveis, você tem que saber lidar com isso. Lidar. É igual problema. É, tipo isso. Água, né, cara? A água é muito inteligente, né? Ela Só na vai curva. trilhando, né, cara? Não adianta a gente querer mudar essa trajetória dela. Cara, muito bom. Muito bom, várias reflexões aí. Né? Um podcast hoje reflexivo, desceu cara. aqui, né? Se você estava Você na viu? dúvida sobre a sua vida... A partir de agora você deve estar ainda com mais dúvida ainda, você né? está com mais dúvida. Eu gostei muito da questão que você falou da decisão, da cisão, né? Já vem o sábio Charlie Brown, nosso amigo, nosso querido chorão, né? Cada escolha é uma renúncia em sua vida. É justamente você cortar algo, né? Se distanciar E é de chatão, algo. né, cara? Sabe aquela história de você ter um amigo que você sempre tá pegando na mão dele, sempre puxando ele, cara? E ele tá sempre te puxando para trás. Ah, mas é meu amigo. Meu irmão, você vai ter que, uma hora, fazer uma cisão na sua vida, senão esse amigo vai conseguir te puxar para trás. Entendeu? E você não vai conseguir puxar ele para frente enquanto ele não decidir que ele quer ir para frente. Cara, você vai ter que tomar essa decisão. Cara, eu conversei isso ontem com uma pessoa, eu conversei com a Dani, inclusive, e a gente tava falando sobre isso, e eu falei pra ela, cara, eu demorei pra entender que, por muito tempo, todas as pessoas que se aproximavam de mim, que eu aproximava delas, eu queria que aquela pessoa virasse minha melhor amiga. Porque eu entendia, olha só, né, num pensamento equivocado de que todo mundo que fosse meu amigo, eu teria que ter uma conexão muito forte, que tinha que ser uma pessoa que ia da minha casa. E com o tempo você vai entendendo que existem tipos de amizade, né? E que pessoas que muitas vezes não vão te trazer coisas boas para sua vida e você tem que se distanciar, e tá tudo bem também. E você não tem que ter raiva, não tem que ter ódio, simplesmente são planos, são atitudes, são formas de pensar diferentes. E até os níveis de amizade que você tem com as pessoas, e é muito bom você ter níveis de amizade com as pessoas, cada uma tem seu papel na sua vida. A importância, né, cara? A importância. Isso Olha é só, muito bom. vocês vão ter muitas saudades dessas gravações. Entendeu? As conexões são muito fortes, os momentos são muito fortes. Tipo assim, por mais que eu não goste do João, daqui a 10 anos eu vou olhar e falar assim, cara, olha que massa, Cara, que é chato ali. Você imagina quando a gente tiver 30 anos, Flavinho? Você tá louco, Ah, não, você já tem, né? Então, assim, não, com certeza, é muito fantástico. E, pô, eu reencontrei o João tem pouco tempo, mas a gente você já sente aquela conexão com a pessoa e tal. Então, cada um tem um espaço ali dentro. Né? Hoje, né, cara? Hoje eu tava vendo, eu recebi um zap do Flávio, e foi muito legal, porque quando eu vi, pô, já tava gravado no meu celular o número dele, né? Quando eu fui olhar lá, novembro de 2018, você me procurou por causa de um curso. Eu nem lembro disso. Olha isso. Então, como é que as pessoas... É aquilo que eu falei no começo, você estava perguntando dos gurus, né? Cara, uma palavra que eu devo ter falado que te chamou a atenção em 2018 e que te fez tomar uma atitude. Então, cara, às vezes você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque o que você fala tem reflexos, tem efeito A língua do dominó, homem cara. tem Capacidade de mudar, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente fala, com o que a gente trata. E assim, eu tenho falado muito isso para os meus filhos, cara. Cultivar amizade é uma arte. Cultivar amigos é uma arte, cara. Então imagina que você tem
as pessoas que fizeram parte da tua adolescência, os amigos, né, cara, que ficaram com a vida toda. Cara, amigos da adolescência são os amigos que ficam pra vida inteira, cara, que você lembra de momentos que você... Exatamente. Por quê? Porque nós vivemos muito intensos. A adolescência é muito intensa. Não Então, tem problema pra pensar. cara, olha isso, cara. Alegria. O problema é o quê? Viver. O problema é esse, é viver, cara. E aí a gente passa e esquece disso. Aí a gente começa a botar o mundo corporativo na frente, a nossa profissão na frente, porque o mundo vai te inserindo isso. Aí a gente começa a colocar o capital na frente. Porque o capitalismo é culpa... Cara, o capitalismo causou um monte de coisa boa. Se eu olhar para as coisas só ruins que o capitalismo fez, isso vai me arrebentar. E aí quando eu vejo o capitalismo que ele incentiva a competitividade, ele diminui os custos, tem uma série de atributos positivos. Eu não vou me pegar só nos negativos. Eu, cara, tenho por natureza ser otimista, então eu olho sempre o lado cheio do copo. Estou o tempo inteiro olhando isso. E eu acho que funciona muito bem. A história é sempre construída pelas coisas boas. Eu não tenho muito foco na dor, não. A minha mulher até fala assim, eu falo, não, cara, esquece, vamos olhar pro lado bom. Eu tenho isso. Eu quero inaugurar um novo quadro Vixe, nesse Maria, podcast. meu Deus. Nem falei pra você, mas Lá eu vou vem, inaugurar cara. um novo quadro e eu me inspirei em você. Ah, é? Toma lá da cá. Você acha que eu ia deixar barato? Não, cara, eu te proíbo disso. Ô, eu só quero mais uma vez parabenizar a Karina e a Bárbara, Cara, porque ficou que sensacional, caipirinha velho. gostosa. Tá boa? Peraí, deixa eu Ficou sensacional, virar essa velho. água aqui. Então, peraí, antes da gente terminar esse programa, peraí. Se nada der certo pra vocês, Manda ali pra mim. vira barman. Vou virar barman. Sensacional, Daqui, João. velho. Muito boa. Muito bom. Inclusive, se sobrar, eu vou levar. Pega a Tupperware, por favor. Põe na Tupperware, pô. João, passa o copo aqui, eu vou colocar um gelo pra você. Vamos provar Você que tá isso. em casa também, abre o seu drink. Chama a tipo sua isso. esposa, dê um beijo de língua nela. É, tipo isso. Chama O o seu maridão, esposo e- um brinde a você. A Cara, vida é esse quadro de encerramento foi inspirado em você. Eu anotei 10 palavras que a gente falou no decorrer desse podcast. Tá de E brincadeira, dessas cara. 10 palavras, eu quero Luiz, que você. veta o cara aí, corta o microfone do Eu cara. quero que você fale a primeira coisa que tiver na cabeça. Pra cada uma dessas 10 palavras. Nossa senhora. Por essa você não esperava, né? Cara, Eu guardei vai, dentro né? de mim isso, hein? Ó, quanto tempo faz? Eu guardei dentro de mim. É tipo isso, eu lembro disso, cara. Lá Hã? no programa eu fiz isso com ele, cara. Mas foi bom, cara. Foi bom pra você. Valeu. Né? Te marcou, né, velho? Porra, Top, velho. Vai Que ter que isso, de novo, cara. por Parabéns favor. pra equipe mais digital. saúde, olha. Que a equipe isso, mais brother. um. Sensacional. 10 palavras. Fala lá, João. Problema. Tem solução. Autoconhecimento. Necessário. Propósito. O que dá sentido. Decisão. Cortes. Tropeço. Te leva pra frente. Trajetória. Cara, como é bom ter bifurcação na vida, porque te dá o direito de exercer o livre-arbítrio. Pessoas. Importantíssimo. Sem elas, nada se constrói, nem a vida. Maturidade. Cabelos brancos vão vir com certeza. O sábio não é aquele que lapida, é o que se deixa lapidar. E isso só vem com a maturidade. Conexão. Como é bom ter conexão, cara. E assim, quando tem conexões que te levam para a vida, cara, que dá sentido, que faz com que você se sinta vivo. E a última. Caipirinha. É tudo de bom, cara. E as meninas acertaram no meio, cara. Como diz o cara, acertou no meio. Sensacional, cara. Cara, sensacional, muito bom. Gostei desse quadro, hein, João? Gostou? Você Nem, tá nem de foi parabéns. combinado, hein? Nem foi Ô, combinado. Luiz, esse. pode colocar a estrelinha dele ali. Anota que essa foi pro... Sobe o gráfico. Só né, jogar. Vamos fazer nos próximos. põe aquele jargão lá, cara. Vem comigo que meu papo é contigo. Ah, não, né, esse cara? é seu, pô. Aqui vem com a gente que o clube é nosso. Aí, Clube é ó, tá nosso. vendo? Ó, eu quero estar nesse clube aí, cara. Onde tiver ações aí, vamos botar que eu tô O dentro. clube é nosso. E realmente. João, ele é- terminamos então, muito obrigado. Cara, quero agradecer. Flavinho, muito obrigado. Host de sempre, né? Dupla aqui imparável. E você, cara, Alexandre, como eu disse, pra mim você conseguiu uma importância assim. Então, depoimento de Orkut, né? Conheço faz pouco tempo e considero pacas. Muito foda. Né? Nem conheço direito, mas considero pacas. Pô, cara, mas eu só tenho a te agradecer. Realmente, você foi um presente pra mim nesse ano. Na verdade, desde o ano passado, né?
E, cara, tua presença acho que engrandece muito, não só projetos, mas a gente como pessoa, vocês puderam ver, tudo que você fala, tudo que você faz é muito tocante, é muito bonito. No evento, a sua fala foi muito acertada, todo mundo focando em vários problemas de empresa e tal, você foi lá, mexeu na ferida, a galera saiu, distribuiu o livro para crianças, te mandei as fotos. Cara, nunca perca essa coisa muito humana que você tem. Você, pra mim, é uma inspiração. Assim como você tem uma galera que talvez se espante quando você disse que se inspira nelas, você, pra mim, é uma baita inspiração, cara. Obrigado. Muito bom. Só queria finalizar também a minha parte dizendo que uma das coisas que me chamaram mais atenção, além de todo o contexto do Alexandre, todas as histórias, é o fato do Alexandre ser um excelente contador de histórias. Eu acho que aí isso fica mais uma lição, reforçar a questão do storytelling nas marcas, na sua vida pessoal, na sua empresa, porque faz muita diferença no emocionar, e a gente é mexido, nós somos movidos por emoção. Sim. Então, muito obrigado, Alexandre, te agradeço muito. Muito obrigado à nossa equipe maravilhosa, Luiz, André Zabonini, Miguel Zain, por todo o apoio. E pode fazer suas considerações finais. É sempre um prazer, né, cara? Eu falo sempre assim, quando você faz conexões do bem, é muito bacana. E quando conexões do bem tem a ver com almas. Com você se conectar com a alma das pessoas, com o que as pessoas têm de melhor, né? Quando a gente fala de alma, a gente tá falando do melhor que as pessoas têm, né? E eu tenho orgulho danado. Eu falo assim que eu gostaria de assumir alguns filhos dos outros para serem meus filhos, né, cara? Então, como eu curto quando eu vejo esse guri aqui, eu falava sempre no programa, eu falava, esse guri é bom, cara, esse guri é bom, cara. E o mais engraçado, né, que eu levei o Matheus, foi um dos mentores lá, que é meu filho, foi um dos mentores lá, e era muito engraçado que as pessoas falavam, pô, o Matheus é teu filho, o Eduardo falou isso, né? Cara, o Matheus é teu filho, tá explicado o DNA, né, cara? Como é bom quando as pessoas reconhecem nos seus filhos aquilo que você faz, que você entrega. Isso é muito legal. E assim, desejo todo o sucesso do mundo, cara. Vocês estão na trilha certa, na jornada certa, com a equipe certa, pessoas que gostam. Eu estava observando o tempo inteiro aqui a preocupação deles em ajustar tudo, em pegar os detalhes, cara. Isso é muito bacana. E assim, se eu tivesse que deixar uma dica para as pessoas, eu ia falar para elas olharem os detalhes. A vida não é feita do contexto do cenário maior. Ela é feita do encaixe das peças certas do quebra-cabeça. Às vezes você não sabe qual é o cenário que você está montando, então o teu quebra-cabeça fica muito difícil. Cara, quando você vai montar um quebra-cabeça, a tampa da caixa te dá a imagem que você quer. Então qual que é a imagem da tua vida que você está montando, cara? Qual que é o quebra-cabeça que você está montando na tua vida? Você precisa saber. E aí quando sabe, cara, aquela peça que você estava forçando para entrar lá, que às vezes você achava que cabia, ela não cabe ali. Precisa mudar. E aí esse reciclar de vida, esse olhar para dentro, se enxergar, se observar, cara, tem uma dinâmica muito bacana, que é olhar 3 fotos que você se identifica e entender qual que é o momento daquela foto que faz sentido para você. E aí quando você olha os momentos que você está vivendo, as faces que você está enxergando, cara, você vai ver que às vezes tem uma ruga que fez muito sentido porque te conectou, às vezes, com teu avô, com teus pais, ou seja, com as histórias da sua vida. As pessoas não assistem filmes por causa da técnica, elas assistem pelas histórias que o filme está conectando a cada uma delas. Então, a vida é assim, cara. As histórias precisam fazer sentido, as conexões precisam fazer sentido. Então, que vocês dois não percam as histórias de vocês. As páginas precisam ser escritas, as conclusões precisam acontecer. Os pontos finais. Os pontos finais, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando um parágrafo está com muitas vírgulas, está na hora de colocar um ponto final. E às vezes a gente insiste em continuar escrevendo o mesmo parágrafo. Então, hashtag fica a dica. Muito bom. Valeu, muito obrigado. Um brinde caipira, né, cara? Um brinde, saúde. A vida. E sigam o nosso Instagram, Clube Boa. Mais Um Podcast. Como é que é o nosso Instagram mesmo? Pera aí, porque tudo muito novo. Caramba, o cara não esqueceu. Editem, Luiz. Olha, não, isso aqui não tem vai problema, edição, não. É Clubcast 1, gente. Siga-nos no Instagram, no YouTube. Onde que as pessoas te acham nas redes sociais, Alexandre? Alexandre Xavier SOS. Alexandre Xavier SOS. E não adianta procurar muito não, porque tem pouca coisa. Maravilha. Mas tinham muitas lives lá. Se vocês, tem umas lives se vocês quiserem seguir o João também, é joãovictor.prof. Um beijo para os Porque meus ele é o alunos. E se quiserem me seguir também, Flávia M. Ricarte. E é isso aí, muito obrigado. É isso. Cara, Luiz e André, sensacional vocês, cara. Porque quando a gente percebe que as pessoas fazem aquilo que elas gostam, elas não fazem pelo discurso. É atitude, né?
E eu o tempo inteiro estava observando eles aqui com as atitudes de entregar o melhor deles. Às vezes, num detalhe, ele puxava a câmera ali, ajustava o foco, cara. Como é bacana, a plenitude no que vocês fazem, cara. Que Deus abençoe vocês. E deixar aqui que a gente está vivendo uma fase que vai passar, que está passando. Que a gente acredite mais nisso e faça a nossa parte. Isso é fundamental. Show de bola, galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo. Até mais.